Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, da Mente Empreendedora. Hoje eu estou aqui, eu sou o William Câmara, hoje eu estou aqui com o Henrique Moraes e nós vamos bater um papo aí sobre mais uma grande mente empreendedora e seus mistérios. Bom dia, Henrique, tudo bem contigo? Bom dia, William. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Não sei se eu colocaria minha mente como grandiosa, mas tem uma mente aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto muito. Bom, então vamos avaliar, vamos descobrir isso aí. Então, se você quisesse fazer uma breve apresentação para a gente já começar a conversa, vai ser interessante aí. Quem é o Henrique Moraes? Boa. É uma pergunta grande que é difícil às vezes responder de forma sucinta, né? Mas vamos lá. Bom, eu sou empreendedor, tenho hoje uma agência de publicidade, e eu falo hoje porque eu já tive algumas empresas e acabei me encontrando na publicidade. Curiosamente, se eu fosse honesto aqui com vocês, eu não sou publicitário, não sou formado publicitário, mas eu brinco que, na verdade, assim, eu me formei em produção fonográfica, eu ia ser produtor musical e, enfim, ter estúdio, essas coisas, mas acabei trocando a parte que eu mais gostava na música, que é a criatividade, pela publicidade, porque eu achei que eu tinha mais potencial de ganhar dinheiro. Inteligente, já, tá vendo? Já é grandioso, já tem uma visão aí. Música é difícil, assim, e eu sempre quis levar as coisas meio a sério, e aí eu percebi que não era muito a praia, assim, as pessoas, não dá para generalizar, né, mas muitos músicos, eles gostam da parte divertida de ser músico, né, de ir tocar, e tem muita coisa por trás ali que eu queria colocar para frente, e acabava esbarrando em algumas barreiras ali pessoais, e aí, sem querer, eu comecei a empreender, na verdade, por causa disso. Montei uma startup, e aí nessa startup eu aprendi muito sobre marketing digital, criação de conteúdo, essas coisas. E quando a minha startup foi para o buraco, né, como a grande maioria das empresas no início, a gente estava ali quase conseguindo investimento, os meus sócios resolveram sair fora. E aí eu mandei uma mensagem para uma amiga que trabalhava com. Ela é até hoje influenciadora de marketing digital. E falei com ela, se precisar de alguma ajuda, enfim, eu aprendi bastante sobre marketing digital, conteúdo e tudo mais. E aí ela me chamou para montar uma agência. Eu não sabia nada de agência, entrei de paraquedas. A gente começou a conquistar umas contas, enfim, tudo mais, mas ela resolveu sair da sociedade, e aí eu resolvi sair também e abrir a Wii, que é a minha agência, que tem hoje, a gente está fazendo aí 7 anos de existência, e eu acabei me apaixonando por um lado que eu não conhecia da publicidade em si, que é a parte mais criativa. E aí eu lembro até hoje o dia que eu estava nessa agência antiga e vi uma campanha da Volvo, criada pela agência Grey, e eu olhei e falei assim, eu quero fazer isso da vida. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que eu faço para chegar lá, mas eu quero fazer isso da minha vida. E aí, desde então, tem sido aí degrauzinho por degrauzinho para conseguir fazer aquilo ali, fazer campanhas criativas para marcas corajosas, enfim, essa é um pouco do que a gente tenta fazer aqui na Wii. Olha, adorei esse exemplo que você deu da campanha, porque muitas vezes é um sonho, é um desejo, é algo que nos motiva a fazer algo grandioso. Senão a gente fica na zona de conforto, não desmerecendo competências ou o que você faz, né? Mas quando a gente vê algo, quando a gente se baseia, tem uma referência, aquilo nos estimula a ir atrás, desenvolver o que for necessário com obstinação para chegar lá, né? A gente conversa aqui com muitos empreendedores que conseguem ter essa visão, conseguem enxergar a capacidade de fazer aquilo, né? Eu acho que isso que é algo que diferencia a mente de um empreendedor, a mente de um líder do futuro, né? É conseguir ver algo que ninguém consegue ver ali, né? Isso faz bastante diferença. Legal, vai ser bom o papo aqui. A gente vai conversar com alguém que tem uma sensibilidade artística, né? Um músico, mas que optou por usar essa criatividade de uma forma mais comercial, né? Para gerar movimento aí em grandes marcas e um pouquinho de tudo. E fala, hoje você mora na Europa, certo, Henrique? Atualmente. Isso, exato. Em 2020, eu resolvi embarcar nessa aventura de mudar para Portugal com filha, mulher e 2 gatos. Mas assim, eu não vim com o objetivo a princípio de empreender. Lógico, eu sabia que tinha oportunidade aqui, que podia querer descobrir um pouco como é que funcionava o mercado antes. Eu vim meio que de paraquedas assim também. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a conversar com muita gente para entender como é que funcionava, quais eram as diferenças do mercado. Aqui tem muito brasileiro trabalhando na publicidade, então foi fácil eu entender as diferenças de quem já tinha trabalhado, por exemplo, em São Paulo e aqui.
E no ano passado a gente abriu a agência oficialmente aqui em Portugal e tem sido uma super aventura, assim, bem legal, porque a gente tem conseguido trabalhar com marcas super relevantes. A gente acabou de lançar a última campanha 360 do OLX daqui de Portugal, então foi para TV, rádio, out of home, enfim. A gente trabalhou com a Klarna, que é uma super fintech também, gigante, fazendo coisas bem legais. A gente pegou a conta da Heineken, enfim, estamos conseguindo fazer um trabalho bem interessante e o mais legal, assim, que o trabalho aqui, ele tá mais parecido com o que eu tinha imaginado lá atrás quando eu vi aquela campanha. No Brasil, acabou que a gente começou muito voltado para a parte digital e a gente ficou conhecido como agência digital. E também o nosso site, a gente até mudou isso hoje em dia, mas o nosso site até hoje é o i.digital. Então as pessoas ainda acham que a gente é focado que a gente está ali dentro desse curralzinho do digital e na verdade a gente é uma agência criativa, né? Então a gente quer fazer campanhas maiores, a gente quer fazer trabalhos que sejam criativos, resolver os problemas dos clientes criativamente. Então essa é a nossa ideia. Então aqui, como a gente chegou com uma folha em branco de alguma forma, embora a gente tivesse o histórico da agência muito digital no Brasil, acabou que a gente tem conseguido pegar trabalhos mais alinhados com o que a gente quer fazer e o que a gente imagina para o futuro. Foi assertivo de perguntar onde você estava, tinha um quesinho específico aí de alinhamento de propósito, de rumo, né? Interessante. E dá uma satisfação quando a gente faz esse alinhamento, né? E conversando com alguns empreendedores, é muito comum, às vezes, circunstancialmente, a gente está fazendo uma coisa que não é bem o que a gente quer, mas aquilo é um passo para chegar onde a gente quer. Então, acho que a agência do Brasil ela teve sua função, aí você foi atrás de tudo. E agora, para a gente entender um pouco mais aí sobre a sua mente, né, a mente empreendedora, o que você poderia dizer sobre o seu grande diferencial como empreendedor? O que você enxerga que talvez algum outro empreendedor não enxergue? E, de novo, eu vou fazer sempre uma vacina que eu gosto de falar, né? Que às vezes a gente acha que algum comportamento nosso, todo mundo tem, é muito básico, é muito normal. E não é, sabe? Às vezes a gente tem um comportamento diferenciado e aquilo não é comum, aquilo é muito difícil, e difícil de sustentar aquele comportamento, aquele hábito. Então vamos conversando de uma forma à vontade, até a gente descobrir pelo menos uns 2 ou 3 aí para que os nossos ouvintes consigam testar, replicar esses comportamentos e terem sua parcela extra de sucesso também. Perfeito. Bom, eu vou começar falando uma característica minha, assim, já que você perguntou, e depois eu vou falar um pouco sobre a visão que eu tenho do empreendedorismo, que eu acho que também já ajuda a guiar as pessoas em relação a como eu penso sobre isso tudo, né? Mas a primeira coisa, assim, é que eu, talvez por ingenuidade, eu nunca vi muita barreira para nada, né? Então, por exemplo, né, quando eu falei dessa agência que eu abri tempos atrás, eu tinha um sócio, então era eu, essa minha sócia que trabalha até hoje como influenciadora, e a gente tinha um sócio, um terceiro sócio. E quando eu vi essa campanha e falei com ele, falei, cara, eu quero fazer isso aqui, trouxe para ele, falei, cara, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para chegar lá? E a primeira coisa que ele falou foi, não, mas isso aí só agência grande, e tem que ter muito dinheiro, e tem que ter aquilo. Começou a botar um monte de limitação. Isso já me incomodou de imediato, assim. Então eu falei, não, calma aí. Eu não sei como é que eu chego lá, mas assim, se alguém conseguiu fazer, eu também consigo. Deve ter algum jeito de chegar lá. E desde então, de fato, assim, a minha batalha e todo o esforço que eu coloco aqui na agência tem sido para conseguir fazer aquele tipo de trabalho e a gente, aos poucos, tem conseguido, assim. E aí vem um outro lado, assim, meu, que é a forma como eu empreendo também, que é como eu enxergo o empreendedorismo. Eu acho que eu não gosto muito de definições deterministas, sabe? Tipo, e eu acho que hoje as pessoas cada vez mais colocam definições para o que é ser empreendedor, o que é empreender, e que me incomoda um pouco. Eu até ouvi uma entrevista sua com um cara, acho que era Marcos, talvez. Enfim, uma entrevista recente, eu esqueci o nome do convidado, eu vou lembrar aqui, mas que eu gostei bastante, inclusive eu anotei várias coisas, tive vários insights com ele falando, mas teve uma coisa que me incomodou, porque eu já ouvi isso de vários outros empreendedores, especialmente as pessoas que pregam a parte de alta performance e tudo mais, que é de comparar o empreendedor com um atleta profissional. E eu tenho um pouco de incômodo com esse tipo de comparação, não pelo fato de que eu não acho que isso é uma metáfora válida, mas é uma metáfora válida para algumas pessoas, né? Para quem tem o tipo de mentalidade. E eu estava brincando até, acabei ouvindo, me deu um insight, eu escrevi um texto sobre isso hoje, que é usar a metáfora de, imagina que você tem uma caixa de Lego, né, com peças, infinitas peças, então você pode montar o que você quiser.
Então, a pessoa pode convidar ali, sei lá, os melhores artistas, engenheiros renomados para criar uma escultura de Lego impressionante. E outra pessoa pode simplesmente chamar uns amigos para montar o que quiser e brincar e se divertir. Então, assim, não tem como você falar que uma coisa é certa e a outra é errada, né? Na verdade, os dois estão certos, né? Só que o que diferencia é o objetivo que cada um tem. E eu, como empreendedor, eu sempre quis usar o empreendedorismo como uma plataforma para eu conseguir viver melhor. Então, assim, eu tenho muito cuidado com cada passo que eu dou em não transformar o empreendedorismo numa forma de sofrimento. Então, assim, se você vê aqui atrás de mim tem um Nem é pra Bad Vibes, isso aqui é o mantra da nossa empresa, que não tem a ver com positividade tóxica, mas tem a ver com o tipo de coisa que a gente quer fazer, que é ter um ambiente onde as pessoas, todo mundo e o trabalho que a gente faz gere mais felicidade do que ansiedade. Esse é o que significa ser Nem é pra Bad Vibes dentro da nossa definição. E isso eu aplico para tudo, a gente aplica para as relações, então qualquer pessoa que entrar na empresa, na UI, a gente sempre tem muito cuidado, a gente é contra qualquer tipo de assédio, então assédio moral a gente já demitiu cliente grande, porque a gente não gostava da forma como eles tratavam o nosso time, então a gente tem todo esse cuidado, porque né, assim, o trabalho ele já é difícil, ele vai ser difícil, por natureza é uma coisa difícil, né? Então se a gente transformar isso num ambiente ainda mais difícil, eu acho que só piora. E isso para todo mundo. Então, se eu quero usar o trabalho como uma plataforma para eu conseguir viver melhor, para eu conseguir ter qualidade de vida, para eu conseguir passar mais tempo com a minha família, eu acho que eu preciso também conseguir, de alguma forma, fazer com que as pessoas que trabalham comigo também tenham esse tipo de equilíbrio, né? Embora equilíbrio seja uma palavra que eu não gosto tanto, porque é difícil, nunca está equilibrado, sempre está pendendo para um lado ou para o outro, mas pelo menos para ter esse cuidado com as pessoas, de saber que a gente está dando a oportunidade para elas de transformar o trabalho num potencializador de vida e não num catalisador de desastre, que eu acho que é uma coisa que vem acontecendo muito, não só por causa do trabalho, e aí tem vários outros fatores, eu acho, que vêm interferindo no trabalho, vêm adoecendo as pessoas, mas que aí eu acho que é um outro assunto, não sei se cabe aqui, mas enfim, eu quis dar esse panorama só para entenderem a minha forma, que vai ser bem específica, a minha forma de empreender, a minha forma de enxergar o empreendedorismo é bem diferente do que outras pessoas, e não acho que ninguém está errado, está todo mundo certo, está todo mundo buscando, está todo mundo atrás dos objetivos. Né? Exatamente. Então, assim, são objetivos diferentes e então tem que ter tratamento diferente. Não tem como botar todo mundo no mesmo caminho, né? Não faz sentido. Já sintonizei porque a gente pensa igual aqui na Upskill. A gente pensa aí com o trabalho como uma forma de fazer o indivíduo crescer, né? É o que a gente até aplica nas metodologias da mentoria da Upskill. Quando a gente vai treinar líderes de empresas, a gente traz essa liderança mais humanizada, com foco em performance, mas assim, ao mesmo tempo muito humanizada, né? Tem uma frase, você trouxe, eu vi a frase do seu fundo e você falou bastante sobre o trabalho de algo que exige, já tem uma certa dificuldade, você não vai tornar o ambiente ainda mais tóxico para ficar tudo mais difícil ainda, né? Tem uma frase que eu gosto de um amigo, que é o Gustavo Sutti, que ele fala que o trabalho é a diversão do adulto. Eu repito essa frase com frequência, porque eu me sintonizo muito com ela. Eu valorizo muito o bom humor, a diversão, sabe? Um ambiente onde a gente consiga continuar a fazer aquilo que a gente sempre fez quando era criança. A gente a gente não fazia para ganhar, a gente fazia para preencher ali aquele vazio, né? Para crescer, para tracionar, para ganhar experiência. Não tinha um objetivo específico. O objetivo era fazer, se divertir. Então, eu gosto do trabalho pelo trabalho, sabe? A diversão que o trabalho produz. E tudo que atrapalha, assim, tudo que quebra aquela coisa gostosa, essa bad vibe, tudo que cria uma bad vibe, como você diz aí, fica sem graça, fica chato. Então, quando tem reunião com alguém ou com alguma pessoa que a gente já sabe que vai ser difícil, eu já busco contornar essa objeção daquela dificuldade para que isso não aconteça. E a gente replica isso bastante nas nossas mentorias, né? Tem um efeito legal. Eu adorei esse segundo elemento aí da definição determinista, aí da comparação com o atleta, da não comparação com o atleta, né? Desse elemento mais sensorial do trabalho. Eu acho que é uma forma muito humana, vamos dizer assim, vai, e eu concordo com ela. Agora, eu gostei muito do primeiro aspecto que você colocou, que você nunca viu barreira para nada. Essa forma de pensar nos torna imbatíveis. Né? Eu lembro uma vez, isso foi meu pai falou uma vez, ele chegou, ele era jovem, talvez tivesse uns 17 anos,
ele chegou num prédio bonito ali e falou: um dia eu vou trabalhar nesse prédio. Ele queria trabalhar naquele prédio, porque o prédio era bonito, ele era muito jovem, não tinha grandes ambições, mas ele queria trabalhar naquele prédio. Ele foi, ele conquistou isso, né? De trabalhar, esse era o desejo dele, né? E às vezes, por maior que seja a nossa ambição, a gente tem que fazer com que ela desperte o sentimento necessário para a gente tracionar na direção certa, né? E isso, a gente percebe muito isso mentorando líderes de todo tipo de tamanho. Líderes, empreendedores, de empresas pequenas, de empresas grandes, líderes com 30 anos de experiência, líderes que estão começando agora. A gente percebe esse elemento emocional, muitas vezes, não encaixado na rotina, sabe? A emoção, esse desejo, essa ambição positiva, né? Aquilo que torna você imbatível, muitas vezes, às vezes não está muito sintonizado com o seu propósito, com seus valores, com as suas estratégias de liderança, com a forma como você lidera. E a gente acaba sendo muito incongruente no papel de líder, né? Então, eu acho que essa frase sua, nunca vi barreira para nada, ela ajuda você a puxar uma linha, né? Onde, de alguma forma, você consegue colocar a sua forma de comunicar, a sua estratégia de crescer, até a sua estratégia criativa. Fica tudo meio que alinhado de uma forma mais congruente e coerente. Então, eu adorei ouvir isso. Eu acho que isso é impactante. Então, se você que está ouvindo a gente não tem um desejo, uma ambição forte em algo, crie isso. Teve uma entrevista que a gente fez aqui recentemente, que ele trouxe a palavra seja obcecado por aquilo que você deseja, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Você tinha um desejo, eu quero fazer um anúncio desse tipo. Nada vai me impedir. E nada vai mesmo. Se você acredita que vai conseguir, vai conseguir. Se você acredita que não vai conseguir, também vai dar certo, né? É uma opção, né? Exato. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, mas quem não conhecer, eu recomendo bastante procurar material dele, Naval Ravikant, que ele fala em paciência com ação e paciência com resultados. E isso, para mim, assim, virou um mantra, porque, de fato, se você quer chegar lá, faz o que você tem que fazer. Não espera, assim, você não vai, tipo, não vai ter mais tempo, nunca vai ser mais fácil, sabe? Assim, só pega e faz o que você tem que fazer. Só não espera que o mundo vai reagir de acordo com o que você tem expectativa, né? Então, as coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer. Então, paciência, né? Você ter essa resiliência de continuar ali, porque, cara, empreender é uma loucura, assim, é você tomar não o tempo inteiro, você vê as pessoas te ignorando, você vê um trabalho ali para testar, de fato, o como você está disposto a colocar aquele sonho para o mundo, né? E tem que existir essa paciência, assim, sabe? Você tem que dar tempo para as coisas acontecerem e conforme elas forem acontecendo, ser grato, porque também é uma coisa que muitas vezes você também não perceber, né? E eu tenho um pouco desse problema, assim, eu tenho uma dificuldade de perceber as coisas que eu já conquistei, então, mas a sorte é que eu tenho pessoas ao meu redor que estão o tempo inteiro celebrando pequenas vitórias para me ajudar, mas entender que aquilo ali também é só um passo, né? Porque empreender é um jogo infinito também. Pelo menos para mim, e encarando do jeito que você falou, né? Tipo, sendo a brincadeira do adulto, ninguém quer parar de brincar, né? Essa é a verdade. E eu não penso em parar de brincar, não penso em parar de empreender, eu não penso em me aposentar, não penso em nada, porque eu gosto do que eu faço. Então, é isso, continuar fazendo tudo que eu tenho que fazer, eu faço, boto para frente, tomo meus nãos aqui, continuo tomando não, continuo botando a barra muito mais alta do que eu acho que eu sou capaz de executar, mas é uma forma de estar sempre, na verdade, chegando mais perto ali, sendo que esse perto não existe, né? Porque essa barra vai estar sempre andando para frente. Então, assim, entender isso e continuar seguindo, continuar seguindo, continuar seguindo, continuar seguindo. Eu adoro. Tem o livro do fundador da Nike, eu esqueci o nome dele agora. Você lembra o nome dele? Não, de cabeça agora não. Não, tá. Bom, de qualquer maneira, tem a biografia dele, eu li tempos atrás, tem acho que uns 4, 5 anos, e ele traz uma metáfora que eu acho sensacional, que é a da corrida, né? Um corredor amador, né? Uma pessoa que corre por prazer, por esporte, por saúde, seja o que for. Você corre e você não tem uma meta específica, né? Você vai correr o quê? Por que você vai correr 7 quilômetros? Por que você vai correr 10? Por que você vai correr 15? Né? A não ser que você esteja treinando para alguma maratona, mas que não é o meu caso, por exemplo. Eu saio para correr porque eu saio para correr. Então, eu vou correr às vezes 5 quilômetros, às vezes 7, então isso é tudo muito arbitrário, né? A decisão é muito arbitrária. E não tem uma meta, não tem um fim. Você vai continuar correndo para sempre. Se você quiser, você vai continuar correndo para o resto da sua vida.
Então, eu encaro muito o empreendedorismo desse jeito, né? Então, assim, todos os objetivos que eu coloco são arbitrários, são porque sim, né? Mas também, se eu não colocar nenhum objetivo, eu não vou melhorar, não vou conseguir evoluir, né? Na meu craft ou na empresa, a empresa não vai para frente. Então, é isso, você vai colocando metas arbitrárias, entende que elas são arbitrárias, para você não ficar frustrado quando você não conseguir ou quando não acontecer dentro do tempo que você deseja, mas continua colocando e continua colocando meta difícil que uma hora vai chegar. E depois você vai, como diz a Dilma, vai dobrar a meta. O nosso cérebro gosta de metas. O cérebro do ser humano foi feito para você chegar em algum lugar, sabe? Eu gosto muito da visão do antropologista do cérebro, como a gente formou o cérebro cognitivo, as interações humanas, porque a gente queria chegar em algum lugar e tentando chegar, todo mundo morria, até que juntou um grupo e conseguiu chegar ali, ou seja, naquela meta, e foram desenvolvendo outras metas. Então, o cérebro ele precisa desses pontos para se estabelecer, né? O autor do livro que você comentou é o Phil Knight. Inclusive, Isso, Pio Knight, obrigado. o nome dele tá maior do que o próprio título do livro, que é onde eu gostei do que você falou sobre a decisão arbitrária, então vamos colocar metas arbitrárias que aí fica fácil da gente colocar em movimento, né? O trabalho, não só o trabalho, mas o trabalho como empreendedor, né? Nesse jogo infinito, sempre vai existir algum passo a mais, né? Então não adianta ficar ansioso, estressado. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, que me baseio nela quando eu estou sobrecarregado, sempre vai ter algo mais a ser feito. Faz até onde você conseguiu hoje, e amanhã continua, e assim continua, é um jogo, vai ser para sempre. Só que esse jogo infinito, ele tem que estar muito alinhado ao que você quer sentir. Porque se você está com esse jogo infinito alinhado ao que a outra pessoa quer sentir, a chance de você se frustrar é muito alta, né? Uma coisa que a gente trabalha muito nas mentorias da Upskill é alinhamento de propósito. Então, existe o propósito do indivíduo. Dentro do propósito do indivíduo, tem aí muitas coisas que você talvez queira, tem o propósito no trabalho. Então, o que do trabalho você quer atingir como propósito? E dentro do propósito do trabalho tem o propósito da empresa. Ou seja, nesse projeto atual, nessa empresa, nesse empreendimento atual, aonde você quer chegar, né? Então, quando você consegue alinhar isso, sem anular o restante, os seus outros propósitos que você tem, que estão contidos, um contém o outro ali, né? E isso dá uma leveza, né? Porque você consegue fazer os seus hobbies ou até mesmo outro projeto paralelo com um propósito parecido. Então, isso traz uma leveza de direcionamento para você colocar a energia certa no lugar certo, né? Eu gosto muito da visão de gestão de energia, que às vezes a gente não... essa vontade, né, esse desejo de chegar em algo tem que ser gerido tal como um combustível, né? É importante. Tem uma entrevista do Patrick Collinson, que é um dos fundadores da Stripe, né? Em que ele fala uma coisa que ficou muito marcada para mim, porque nós empreendedores, acho que não só a gente, mas acho que qualquer pessoa, né, no final das contas, sempre tem a sensação de que tem mais coisa para se fazer do que é possível dar conta. E durante muito tempo, e eu vejo muita gente brigando com isso, você o tempo inteiro, tipo, frustrado, enfim, tudo mais. E teve uma hora que eu comecei, e depois que eu vi essa entrevista com ele, então, ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, eu achei que uma hora eu ia chegar lá, eu ia ter a sensação de que eu cheguei lá. Então, quando o Stripe já estava faturando, sei lá, coisa de alguns bilhões, e eu olhei para o lado e falei assim, não, eu continuo com a mesma sensação, a exata mesma sensação de quando eu comecei, de que tem muita coisa para fazer e que eu não vou dar conta, e que tem muito mais coisa que eu preciso olhar do que eu de fato consigo. Então, uma coisa que eu trabalho muito também internamente é de estar em paz com isso, de estar tranquilo, saber que é um efeito, faz parte da escolha que eu fiz, né? Então eu tenho que assumir a responsabilidade da escolha que eu fiz e saber que eu vou estar sempre, de alguma forma, me sentindo sobrecarregado, mas não deixar com que essa sobrecarga de coisas para fazer, de tarefas e de responsabilidades, mine a minha vontade de fazer o meu sonho ou que me deixe desmotivado de alguma forma ou que eu desconte isso no time ou qualquer coisa nessa linha. Então, como é que você consegue gerir e estar em paz com a sensação de que você vai estar sempre se sentindo sobrecarregado também? Acho que é uma coisa importante. Isso que você acabou de falar é um mindset, sabe? Você decide isso e não fica redecidindo todo dia para gastar energia com isso, sabe? Ontem eu estava dando aula, eu dou aula num curso de formação de conselheiros, uma aula sobre preparo mental e emocional, porque isso é importante. Foi baseado no estudo do Di Michele, onde ele estudou crimes do colarinho branco, onde executivos, né, que estavam ali em paz com as coisas, só que ficaram tão sobrecarregados que de alguma forma acabaram corrompendo seus valores e cometendo crimes, e foram presos. Esse cara entrevistou
vários desses criminosos do colarinho branco para entender o que atrapalhou, né? Foi esse lance de não conseguir gerir tanta coisa, o estresse, a ansiedade, impediu que ele enxergasse o que ele queria de verdade, né? Aquilo virou uma nuvem tão grande que impediu. E ontem tinha um empreendedor, um empresário, na verdade, um industrial, já empreende há mais de 40 anos, e ele falou, hoje as coisas estão mais estabelecidas, estão mais leves, mas eu sinto saudade daquele momento onde tinham coisas infinitas para fazer, onde tinha um estresse excessivo. Porque eu me desenvolvi muito, aquilo me animava, eu chegava cansado, mas aquilo foi o melhor momento da minha vida. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, acho que eu fui louco de fazer aquilo, dormir pouco e trabalhar muito, mas foi tão bom, porque cresceu tanto, teve tanto desenvolvimento, né, que ele hoje ainda até tem saudade disso, né? Então, você conseguir estar em paz com isso, para que isso não tire a tua saúde mental, sabe, que não mexa, não atrapalhe a sua saúde a longo prazo, que é o grande X da questão. Você está preparado para enfrentar esse desafio grande, sem que isso gere um desconforto, né? Exato. Bom, vamos lá, Henrique. A gente falou um pouquinho aí sobre o seu mindset, já deu para extrair algumas coisas bem legais. Eu adoro anotar enquanto a gente conversa, que aí eu vou tendo alguns insights em cima do que você está falando. E você é um cara que trabalha com criatividade, isso é uma coisa que mexe com você. Eu trabalho já há 20 anos, sou engenheiro de formação, mas já trabalho há mais de 20 anos com gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas para liderar, né? O que que você mais gosta da liderança? Você está sempre empreendendo, sempre precisa de pessoas, né? O que mais te atrai no processo de liderar? É curioso, né? Porque quando eu comecei a empreender, não necessariamente eu percebi que eu ia precisar liderar pessoas. Não foi uma escolha consciente. Eu queria fazer aquilo ali, e para fazer aquilo ali eu precisava de recursos, pessoas, enfim, tudo isso, né? E depois, quando você percebe, a cabeça né, tem uma mudança. Então, você precisa começar a se adaptar e entender como você vai, que tipo de líder você vai ser, né? Eu sou um cara que, uma das coisas que me atrai para o empreendedorismo e para a publicidade é porque eu sou um cara muito generalista. Então, só por aí, assim, eu já não seria uma pessoa muito empregável, porque eu sou muito curioso e eu vou atrás de todas as minhas curiosidades e eu levo elas muito a sério. Então, meu time de vez em quando fica maluco, porque eu leio um livro e eu quero aplicar tudo do livro na empresa e de repente aquilo ali não faz mais sentido, porque eu li uma outra coisa que mudou a minha cabeça. Então, assim, às vezes é difícil, mas acho que, assim, eu gosto de estar à frente, né? Eu gosto de empreender, né? Porque eu tenho eu posso ter a possibilidade, na verdade, de ser essa pessoa generalista. Então eu posso ficar o tempo inteiro migrando, né, de área em área, vestindo vários chapéus e na publicidade eu ainda posso fazer uma imersão em tipos de modelos de negócio completamente diferentes, né? Porque eu preciso, para conseguir fazer uma campanha, eu preciso entender muito bem o negócio do meu cliente, eu preciso entender quem é o público dele, eu preciso entender o que faz mover os ponteiros do negócio dele. Então, assim, acaba que o empreendedorismo ele cai como uma luva para características que eu tenho. E aí, quando isso se desdobra para a parte de liderança, a primeira coisa, assim, é que eu gosto eu sou uma pessoa que gosta de testar coisas novas o tempo inteiro. Então, por ter essa curiosidade que nunca acaba, eu acabo testando muita coisa o tempo inteiro. E isso fez com que eu tivesse que entender um pouco o limite, até onde eu posso ir com isso, porque o ser humano é meio avesso à mudança. Então, você implementar a mudança, às vezes, é muito difícil. Então, eu tive que começar a entender até onde eu poderia ir, o quão rápido eu poderia sugerir mudanças e o quanto as pessoas, de fato, são capazes de absorver essas mudanças e quanto tempo isso leva, né? Então, por exemplo, agora eu abri a agência aqui em Portugal e a gente já tinha todos os processos da agência no Brasil e eu não estou brincando, eu levei quase 6 meses para fazer com que o time aqui conseguisse seguir os processos e usar as ferramentas que a gente usa no Brasil já há muito tempo de maneira diária, né? Então, foi um processo ali para conseguir fazer com que as pessoas entrassem nos nossos processos. Então, uma coisa que eu tenho tentado me atentar é isso, é o tempo das pessoas para conseguir promover essas mudanças e testar coisas novas, para a gente conseguir testar coisas novas cada vez mais rápido e ver o que funciona, o que não funciona e implementar mais processos que dão certo, né?
E eu gosto de pessoas, assim, né? Eu vou colocar que gosto de pessoas, mas eu gosto de pessoas entre aspas, né? Assim, e nesse papel de líder, né, você aprende muito sobre você mesmo, eu acho, né? Acho que é um puta exercício de humildade, inclusive, você tentar perceber, assim, o quanto você, na verdade, tem falhas e precisa trabalhar em si mesmo para conseguir levar as pessoas, liderar as pessoas e direcionar elas para onde você quer. E uma das coisas que eu tenho, que eu acho que eu mais aprendi nos últimos tempos, assim, nos últimos 2 anos, eu acho, foi a contratar primeiro as pessoas certas. Então, porque eu acho que é impossível você ser um líder se você tiver as pessoas erradas no seu negócio. E assim como não só você for, né, o fundador do negócio, mas qualquer pessoa, um gerente, eu estava conversando ontem sobre isso com um cara que trabalha numa empresa de games enorme, e ele é gerente, e a gente estava conversando sobre isso, né, que se você não tem as pessoas certas, parece que as suas habilidades não funcionam muito bem. Então, uma das habilidades de um líder é saber exatamente montar times que funcionam e que estejam alinhados ali com os objetivos da empresa. Eu, particularmente, como uma pessoa que odeia microgerenciar, ainda se torna um desafio maior, porque eu preciso contratar pessoas que tenham um alto grau de responsabilidade, que assumam de fato, né, ali as suas responsabilidades e que coloquem projetos para frente, que sejam capazes de entender qual é o desafio que elas têm, qual é o objetivo delas na empresa, qual é o papel que elas vão exercer e que elas consigam colocar isso para frente sem que eu precise ficar ali o tempo inteiro no pé, nas costas delas ali, tentando, né, ver por cima do ombro se elas estão fazendo direito, se elas estão fazendo o que precisa ser feito e tudo mais. E aí, por isso que eu também volto para o exercício de humildade, porque você começa a perceber que o seu jeito de fazer as coisas não necessariamente é o melhor, né? E no início isso é muito difícil, é uma dor, assim, você vê as pessoas pegando caminhos completamente diferentes para resolver o mesmo problema que você resolveria de uma forma, tipo... Então, eu acho que a parte que eu mais gosto hoje em dia, agora voltando e respondendo a sua pergunta finalmente, é a de botar as pessoas, encontrar as pessoas certas. Acho que esse tem sido o desafio que eu tenho mais ficado empolgado para contratar, selecionar pessoas. Então, a gente montou todo um processo agora de contratação aqui, que tem várias etapas e que tem dado super certo para a gente encontrar pessoas que, de fato, estão alinhadas com os nossos objetivos, com o nosso sonho, e que também tenham essas características de maneira inata, assim, né? Que sejam as pessoas que vão, de fato, assumir responsabilidade do papel que elas estão assumindo e colocar isso para frente sem precisar alguém ficar microgerenciando. Você tocou um ponto interessante aí da liderança, que é muito mais fácil você liderar a pessoa que quer ser liderada, que está alinhada com você, né? É como num relacionamento, você não vai escolher o seu cônjuge porque está perto, porque está fácil, porque é a primeira pessoa que apareceu, né? Você vai escolher aquela pessoa que tem um alinhamento de visão de longo prazo, senão não vai dar certo junto, né? Vocês vão ficar por um tempo. E ainda há trancos e barrancos, fica pesada a relação, né? E tem muito relação. Eu vejo muitos líderes com dificuldade de gerir equipes que muitas vezes eles não montaram, eles herdaram equipes, né? E ainda tem uma dificuldade aí na atração desses times, né? Mas você trouxe um ponto, Henrique, muito interessante da liderança, que tem muito a ver com a autoliderança, de você estar se aprendendo sempre, ter a flexibilidade, como por exemplo, você citou, né, de aceitar caminhos diferentes para resolver o problema que você resolveria de outra forma. E essa humildade, ela é essencial. Se o líder não estiver apto a entender isso, ele vai fazer tudo sozinho. Ele vai ficar centralizando tudo o tempo inteiro ou vai virar um ditador que quer que todo mundo faça exatamente do jeito que ele quer. E isso é um grande tiro no pé em formar uma equipe que seja mais autogerenciável, que tenha responsabilidade, que consiga fazer a coisa bem feita. Eu acho que tem vários estilos de liderança, cada um lidera de um jeito, né? Cada um tem um momento, né? Na nossa plataforma, por exemplo, quando a gente recebe um líder, a gente identifica qual o perfil dele. A gente define em 5 perfis de uma forma bem de brincadeira, assim, né? No sentido de saber se aquele líder é um líder focado em resultado, ou se é um líder muito focado em manter a gestão emocional do time, ou de manter um equilíbrio, né? Ou uma homeostase, né? Em trabalho e excesso de trabalho. Então a gente identifica esse perfil e consegue ajudar ele no perfil dele. Isso é importante, você saber qual que é o teu perfil atual de liderança, o que para você nesse momento é importante. Porque tem uma fase que você quer resultado a qualquer custo, tem outra fase que você já consegue trabalhar essa humanização e entender a humanização como uma variável da performance. A gente, infelizmente, percebe em muitos líderes que estão travados, não crescem mais, porque o negócio cresce de acordo com a competência das pessoas de fazer o negócio crescer, né?
os líderes acham que o fator humano é uma constante na grande equação do negócio, né? E, na verdade, o fator humano, as pessoas, né, liderar pessoas, a forma como você interage com as pessoas no trabalho, é uma grande variável que depende de elementos muito sensíveis. Uma comunicação errada, acabou, você perdeu aquele talento, aquela pessoa brilhante, né? Então, tem uma pesquisa que eu cito sempre nas conversas que mais de 80% das pessoas saem, talentos, pessoas boas, saem daqueles projetos, daquelas empresas, num relacionamento ruim com o seu líder, né? Então, se você não se relaciona bem com um talento bom, pessoa que não é tão boa, você acaba ficando e topa qualquer coisa, mas aquela pessoa boa você vai perder, porque ela não vai aceitar um relacionamento ruim. E eu acho que tem uma coisa que é engraçada. Eu acho que a pessoa, o liderado, ele também tem que entender qual tipo de líder que ele quer. Porque assim como os líderes são diferentes, são pessoas diferentes, têm personalidades e estilos de liderança diferentes, tem liderados também que vão buscar tipos de desafios e de lideranças diferentes. Então, se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo extremo, né? Mas que eu acho que só para ilustrar, que você pega um Elon Musk da vida, que a gente sabe que é a pessoa que é meio ditadora, atravessa todo mundo, bota prazos impossíveis e tudo mais. Se não é o tipo de relacionamento que você está buscando, sim, você nem vai, sabe? Tipo, você já tenta, né, se livrar daquilo ali antes de começar. Mas vão ter pessoas que vão navegar bem e que vão prosperar nesse tipo de ambiente. E por isso que eu falei lá no início, assim, né, quando estava brincando sobre empreendedorismo, mas isso cabe aqui também. Não tem certo e errado, né? Assim, você tem ali coisas que são talvez moralmente questionáveis, né? Mas não tem certo e errado no tipo do que você está buscando, em como você vai fazer essa parte da liderança. O que tem que ter um alinhamento entre líder e liderado, tem que ter um acordo. Olha, vai ser assim, vai ser desse jeito, tá todo mundo de acordo e vamos embora, sabe? Então, eu tenho aqui, né, assumo um tipo de liderança muito, muito voltado para as minhas necessidades, para o meu jeito, para como eu fui moldado, enfim, e tudo mais. E ainda que eu tenho um desafio maior, que é eu como não gosto de microgerenciar, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com o equilíbrio entre o quanto que eu dou de espaço para a pessoa e o quanto eu também cobro, né? Porque assim, eu também não posso deixar a pessoa livre, porque primeiro começa a rolar desalinhamento, a pessoa também se sente desmotivada, porque ela sente que não tem ali, não tem uma pessoa guiando ela, que ela não tem, você não está também ajudando ela a alcançar os objetivos dela de vida, você não está mentorando, você não está, enfim. Então, tem todo um equilíbrio que precisa acontecer. E vão ter pessoas que, por exemplo, se pegarem. Eu já tive, né, já trabalhei com pessoas que não conseguiam lidar com um tipo de liderança assim, mais solta, sabe? E eu também já tô recebendo. E assim, vou voltar aqui um pouquinho. O líder, ele também tem que ser liderado de alguma forma, né? Porque uma coisa que a gente colocou aqui, que foi muito importante na agência, que foi para até mitigar um pouco dessa coisa do espaço muito grande que eu tenho a tendência a dar para as pessoas, foi botar touch points ali semanais, né? Então a gente tem ali reuniões semanais, então que a gente faz com o time inteiro, separado, one-on-ones, né? E em que mensalmente e trimestralmente tem uma sessão de feedback. Então todo mês e todo trimestre eu recebo o feedback do time todo. E eu preciso aprender com o time, eu preciso aprender onde eu posso melhorar, e onde tem espaço para evoluir. E muitas vezes, no início, quando isso começou, uma das grandes queixas das pessoas era exatamente isso. Eu gostaria que você estivesse mais próximo em alguns momentos específicos. Eu gostaria sei lá, eu gostaria que você me desse feedback também em coisas específicas, ou eu preciso de ajuda para conseguir entender melhor esse desafio que eu estou passando. E aí você começa a também se moldar, né? Você começa de alguma forma também, assim, não dá para falar isso, mas você está sendo quase que tá recebendo uma mentoria também reversa ali. E isso é muito importante, assim, para começar a acontecer esse alinhamento. E aí foi quando a gente começou a conseguir diminuir um pouco esses gaps e eu consegui manter uma cadência que para mim é confortável e para o time é confortável, que a gente tem então essa base de contato ali semanal para conseguir trocar, entender os desafios, e, enfim, como é que eu posso ajudar, como é que eles podem me ajudar também com meus desafios.
e aí você começa a colocar as coisas mais em linha, você começa a organizar um pouco melhor e todo mundo tem mais clareza ali, né, dos próximos passos e dos desafios que tem à frente. Legal você comentar aqui o teu estilo, né? Porque eu já conversei com muitos líderes que têm uma liderança quase processual. Eles são Uhum. absurdamente processuais e colocam todos os elementos da liderança como um processo. Que para ele funciona, talvez para a equipe dele funcione. Eu sou mais do seu estilo. Eu gosto daquela coisa bem solta e às vezes até peco pelo excesso de soltar, mas eu preciso de pessoas com muita responsabilidade. Pessoas que podem ter uma mentoria, eu adoro mentorar, mas na parte de responsabilidade, eu não te contratei para fazer o seu trabalho. Eu vou te ajudar a co-criar uma dificuldade, mas você tem que entregar aquilo que a gente combinou, né? E aí que entra também Exato. aquela diferença entre delegar e delargar. Vai ter um acompanhamento, mas muito focado em resultado, não em como você vai fazer isso. Cara, faz do jeito que você quiser. Desde que você não mate ninguém ou corrompa os valores, pode fazer o que você quiser, né? E você falou um Exato. pouquinho sobre os feedbacks da mentoria reserva, da mentoria reversa, né? A liderança é um local muito solitário. Então, muitas vezes o líder, quando não tem um líder, então eu mentoro executivos já há décadas, né? E é muito comum perceber isso. Falta um chefe, né? Um líder para o líder, né? Então, as Uhum. nossas mentorias, elas têm essa função, né? De dar esse apoio, esse suporte para esse local de líder que muitas vezes é solitário. Não tem com quem compartilhar, trocar, sabe? Ventilar as coisas para trazer perspectivas novas, né? Em muitos trabalhos de mentorias que a gente fez em empresas, um feedback muito comum é dos líderes de diretoria, dos líderes em cargos mais executivos, poder trazer perspectivas de outros grandes líderes de outras empresas que têm desafios parecidos, mas estilos diferentes. E aquilo não quer Sim. dizer que ele vai mudar o estilo, mas ao ver aquela outra perspectiva, ele tem uma ideia. Pronto, agora eu vou fazer do meu jeito, no meu estilo, e a coisa flui. Então, deixa de ser solitário, né? Então, passa a ter um aconselhamento, uma mentoria, né? De outras formas, né? Acho que essa é a função de um mentor para líderes, né? E é importante você ter, eu acho que especialmente quando tem uma pessoa que não vai ser afetada, né, com o seu tipo com o seu resultado, com a sua performance. Então, uma pessoa que esteja ali de alguma forma, por exemplo, tem muita gente, nos Estados Unidos isso é muito comum, né, das pessoas terem coach, e que aqui no Brasil, aqui, né, não, mas no Brasil acabou pegando uma conotação, né, ali meio pejorativa, Negativa, né, as pessoas, pejorativa. exato, as pessoas tendem a achar que, enfim, que é buchitagem, que, enfim, não tem nada a ver, mas eu acho que é um papel super importante que eu gostaria de, por exemplo, se eu encontrasse alguém, é o tipo de coisa que eu gostaria de ter do meu lado. Por quê? É uma pessoa que está isenta ali, ela não, se eu der certo, se eu der resultado ou não der, ela não vai ser afetada. Que é diferente, por exemplo, de você ter uma pessoa que faça parte do seu board, né, ou seu investidor. Esse cara não, ele vai ter um viés na hora de te É. aconselhar, sabe? Então, se você tem uma pessoa isenta, se você tem um amigo, um mentor que de repente é empreendedor, se tem um grupo de empreendedores, eu acho que faz muita diferença, assim. É igual quando você tem os seus problemas pessoais, você vai buscar um terapeuta ou você vai conversar com seus amigos, é a mesma coisa, você não quer se sentir sozinho, você não quer achar que você é a única pessoa que tem aqueles problemas, né? No final das contas, muito dessa coisa social que a gente tem de trocar e de desabafar com os amigos é porque a gente não quer se sentir sozinho e não quer sentir que nossos problemas são únicos, né? Outras pessoas também têm, e você se sente acolhido. Então, você encontrar essas pessoas, e eu tenho algumas pessoas, eu não tenho um coach, gostaria de ter, se alguém for coach aí, que quiser me passar o portfólio e mostrar seu track record, por favor, me mande, mas você ter pessoas, né, outros empreendedores ou amigos que estão passando pela mesma coisa e trocar é muito importante, assim, faz muita diferença quando eu troco, por exemplo, com um amigo que ele está empreendendo também, está na mesma luta, e eu falo às vezes os meus problemas como se fosse a pior coisa do mundo, ele fala assim, não, cara, claro que não, olha só, você conseguiu resolver desse jeito, você fez isso, você fez aquilo, e começa, tipo, não, calma aí, então não tá tão ruim. Depois ele fala assim, sabe aquele problema? Você consegue resolver desse jeito, ó, fala com fulano de tal, eu fiz desse jeito e tudo mais. Aí você fala assim, ok, então tá, então tem solução. Aí vai trazendo uma clareza para você e é uma imparcialidade que só a pessoa que tá de fora vai conseguir ter, sabe? É exatamente você trazer um amigo para falar, o cara tá de fora, ou às vezes especialmente talvez um terapeuta, né? Que aí esse tá completamente imparcial ali. Ele não tem um carinho, né? Por você, ele não tem um histórico de amizade, ele não vai querer, ele vai ficar com dedos e não vai querer né, de repente, de falar alguma coisa que vai te magoar. Então você consegue ter uma comunicação muito clara e direta ali para resolução de problema. Então é sempre importante ter esse tipo de relacionamento, eu acho, para os líderes, porque de fato
é solitário, né? É uma coisa, é difícil. E você trouxe essa ausência de viés, né, de uma mentoria ou de um coach, isso é útil porque ele consegue manter aquele equilíbrio, ou aquela homeostase, né? Mantém você ao mesmo tempo performando, mas sem destruir tudo, porque às vezes alguém com interesse, com um viés, vai colocar você no modo kamikaze ali para fazer o que for necessário para vencer, e às vezes não é o que você quer, não está alinhado, né? Não funciona. Exato. Ó, você já conhece a Upskill, que é uma plataforma que desenvolve pessoas lideranças dentro de uma empresa. A gente trabalha com empresas a partir de 5 líderes até 200 líderes, a gente consegue atender tranquilamente ali para poder entregar um desenvolvimento contínuo. Depois vamos conversar para que a coisa funcione. Henrique, a gente já está partindo para o final. Eu vou trazer uma pergunta que nas últimas entrevistas eu não consegui trazer, não deu tempo, mas hoje eu lembrei. E é um assunto mais moderno que a gente tem falado bastante, né? Pelo menos eu aqui na nossa equipe, que a gente está desenvolvendo uma inteligência artificial para dar um suporte, assessorar as nossas mentorias, porque o fator humano eu acho que ele é mais necessário, ele tem muito mais a ver com esse lance de ser um local solitário, então eu não quero falar com mais uma máquina para continuar solitário, mas ele pode dar um apoio, um suporte muito valioso, e a gente tem trabalhado em como treinar essa inteligência para tornar a resposta humanizada, né? Então, não para substituir o nosso trabalho, mas para acelerar, apoiar, amplificar, né? E aí eu queria saber de você, como é que você vê, por exemplo, a inteligência artificial? Primeiro, na sua área, na tua área de hard skills, né, de atuação, né? E depois no desenvolvimento do trabalho de uma forma geral, assim, com relação ao trabalho. Como é que você vê isso como facilitador ou um dificultador? Como é que você vê isso? Eu brinco que eu tô muito animado e extremamente assustado, porque eu sempre trago o exemplo da internet, né, que quando a internet começou, as pessoas, o que elas faziam era simular o ambiente físico, né, no ambiente online. Então, você viu os primeiros sites, as primeiras coisas que foram construídas eram um pouco de trazer o mundo físico para dentro do online. E depois as pessoas foram entendendo que aquilo ali, na verdade, né, era uma coisa que podia ser moldada, você podia criar novas coisas até que saem, né, tipo, você tem as redes sociais que chegam, e no início parece essa coisa super legal, e tipo, vamos conectar o mundo, né? Você vai poder estar em contato com as pessoas o tempo inteiro, até que não é mais isso, né? E de repente vem os algoritmos e começa uma cobrança insana e as pessoas começam a fazer experimentos e conseguem mudar a psique de toda a humanidade, conseguem moldar a forma como você se sente, né? Então, e ninguém conseguiria prever isso quando as redes sociais chegaram ou quando a internet chegou, enfim, era muito difícil, né? E nem mesmo, eu acho que, se você vê as entrevistas de pessoas que participaram desse experimento maluco que foi, né, estão sendo as redes sociais, ninguém nem ali dentro conseguiu entender que se tornaria isso. Foi um movimento que foi acontecendo e, enfim, se tornou o que se tornou. E então, quando você para e pensa que a gente tem agora inteligência artificial chegando, eu acho que também a gente está num momento parecido com o da internet lá atrás. É impossível prever, assim. Você pode pegar as melhores pessoas do mundo, elas vão conseguir acertar muita coisa, mas vai ter ali uma coisinha, um twistzinho no final de uma pessoa que vai enxergar aquilo ali, um potencial diferente que ninguém esperava e que pode, né, mudar tudo, mudar toda a humanidade. E aí, esse é o seu lado que me assusta um pouco. Mas, assim, voltando um pouco pro agora, eu acho que, e falando da liderança, né, já que é o tema aqui do bate-papo, eu acho que uma coisa que as pessoas vão precisar ficar muito atentas é como isso vai influenciar na vida das pessoas no trabalho. Porque, historicamente, o que a gente tem quando entram novas ferramentas, né, novas tecnologias que vêm para otimizar o trabalho, né, para fazer com que a gente faça as coisas mais rápido, por exemplo, e vende-se a ilusão, né, assim como a Microsoft estava vendendo agora do Copilot lá, falando que vai diminuir o trabalho que você tem, você vai ter tempo para fazer outras coisas, mas isso é tudo mentira. No final das contas, o que acontece sempre você encaixa mais coisa no tempo que você tem, né? Então, o trabalho ele sempre se expande para ocupar todo o tempo que você tem disponível, essa é a realidade. E tem até um livro que eu recomendo para todo mundo, que se chama 4.000 Semanas, do Oliver Buckerman, eu acho. Que é muito bom, porque ele fala muito sobre a nossa relação com o tempo e como isso foi mudando. E ele dá o exemplo das máquinas de lavar,
que as máquinas de lavar chegaram e as esposas falaram, ah, meu Deus, agora você vai ter tempo para ficar mais com seus filhos e tudo mais. Mas a partir do momento que você conseguia lavar a roupa do seu marido todos os dias, parecia que você não amava ele o suficiente se você não fizesse isso todos os dias, né? Então, é isso, piorou, na verdade, e adicionou uma camada a mais ali de complexidade, porque agora você quase que se tornou obrigatório você lavar a roupa todos os dias. Então, as novas tecnologias, elas fazem muito isso, né? Elas vêm e acabam tomando nosso tempo. E se você parar para ver tudo que aconteceu com as novas tecnologias que a gente já lida hoje, né? Você parar para pensar em e-mail, uma coisa recente, depois vem o WhatsApp, depois vem Slack, que fizeram com que nossa vida se tornasse, fizesse com que o trabalho, na verdade, tomasse conta de 24 horas do nosso dia e não mais aquelas horas que a gente estava no escritório presencialmente, você já consegue enxergar um adoecimento de muita gente, né? Você vê assim a pressão, o estresse que isso causa. Então, o meu maior medo em relação ao trabalho, e eu acho que os líderes vão precisar ficar muito atentos, é como que isso vai afetar as pessoas que trabalham com você, assim, porque vai impactar. Assim, já está impactando, assim. Se você parar para pensar, eu já tenho cobranças de clientes falando que por que a gente não usa AI para fazer 50 criativos em vez de 5 em uma hora, sabe? Então, assim, isso vai chegar com força e as cobranças e as responsabilidades vão crescer e as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade de lidar com isso e com a velocidade com que essas mudanças acontecem, né? Então, acho que como líderes, nós vamos ter que ficar muito atentos assim, e cuidar de fato das pessoas, cuidar da saúde mental das pessoas e da nossa também, para conseguir lidar com isso tudo que vai acontecer. Mas eu estou falando desse lado, mas eu acho que assim, também vai ter muita coisa boa na parte criativa que a gente já usa AI para um monte de coisa, assim, para ajudar a gente a montar deck de apresentação de campanha. A gente usa, por exemplo, essas de imagem generativa, a gente usa muito para ilustrar pontos, né? Porque assim, a gente fica catando isso no Google Imagens lá, agora a gente consegue criar uma imagem que ilustra exatamente o sentimento que a gente quer causar naquela campanha. Então, assim, isso facilita muito a vida. Assim como você passa ali, pede um monte de coisa para um chat GPT da vida, ou... Eu falei Copilot, mas Copilot é outro, né? O da Microsoft, eu esqueci o nome. Como é que é o nome da Microsoft? Copilot. É o Copilot. É o Copilot mesmo, ok. Você já consegue, a gente consegue, por exemplo, ajudar a gente a gerar insights, por exemplo, para campanhas. Então, porque como uma pessoa que uma coisa ali que trabalha infinito, incansável, você pode pedir 30, 50, 60 versões, e às vezes vai ser uma palavra que vai falar assim, pô, ok, essa palavra aqui é interessante, eu posso mudar esse roteiro aqui, usar essa palavra aqui, usar esse insight aqui para mudar um pouquinho esse trecho do roteiro. Então, tem muita coisa que é útil e já está ajudando. Assim. Eu acho que é isso, a gente tomar cuidado para tentar não deixar com que isso se torne mais uma coisa que vai adoecer as pessoas mais do que a gente já está vendo, essa crise de burnout, que eu não acho que está só ligado com a quantidade e volume de trabalho, tá? Que fique claro. Eu acho que o que eu falei antes das redes sociais, eu acho que a rede social é uma coisa que tem afetado a vida das pessoas no nível que as pessoas não têm ideia, elas não estão cientes do quanto aquilo ali está causando de ansiedade, enfim, e aí tem várias coisas ali vários fios que você pode puxar desse assunto, mas é isso, acho que de alguma forma tudo isso vai desaguar no trabalho e as pessoas vão ficar mais estressadas, vão ter mais burnout, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Você tocou num ativo primordial que às vezes a gente esquece, que é o nosso ativo tempo. Então, é uma ferramenta que acelera o trabalho e que vai acabar consumindo tempo de alguma forma. E eu vou trazer uma outra variável que você tocou aí no estresse e tudo mais, que é o nosso cérebro, que é uma variável, está em evolução, mas a gente não treina o nosso cérebro para essa quantidade de informações, né? Tem um estudo que diz que no século passado ela tinha de contato com informação o que hoje tem num jornal, de uma semana de jornal. Então, nosso cérebro não está acostumado, ele está se desenvolvendo, mas vai demorar séculos para que isso ganhe a mesma velocidade que hoje uma inteligência artificial é capaz de prover ali, né? Então, são elementos que a gente tem que desenvolver juntos, senão uma hora um pode derrubar o outro, né? Tem que ser um crescimento, um suporte o outro ao invés de um destruir o outro, né? Acho que esse é o ponto. Então, é um ativo que a gente está sempre suscetível a
a ser corrompido, né? Ou se seja através de uma propaganda, a gente fica muito seduzido, né? Eu quero ganhar tempo, mas será que eu vou ganhar mesmo ou vou perder, né? É o caso das mídias, das redes sociais, né? Hoje, muita gente gasta horas nas mídias sociais. Ontem, numa reunião interna, alguém falou sobre rede social. Eu falei, nossa, se você gasta mais do que uma hora nisso, você tá desocupado, né? A não ser que você trabalhe exclusivamente com isso, né? Senão você não está indo atrás dos seus sonhos, tá? Você está ocupando o tempo com alguma coisa que não vai te agregar. A não ser que seja o seu trabalho viver nas mídias sociais, né? Senão você tem que fazer atrás de coisas reais, né? Eu tenho visto muito sobre dopamina vazia, aquela que não satisfaz de verdade, que é o caso é o que as mídias sociais apelam para movimentar aí anúncios e um montão de coisas, né? Então, vá atrás de dopaminas reais, né? Que é conquistar, realizar algo, cuidar de você, da sua saúde, do corpo, da sua mente, das relações, coisas reais, né? E a gente hoje vive muito no mundo online e acaba esquecendo dessas coisas reais e acaba, o pior de tudo, né? Acaba treinando o cérebro para ir atrás só daquilo que não tem valor, né? O Naval Ravikant, que eu citei lá no início, eu vou citar ele aqui de novo, tem uma metáfora que eu acho maravilhosa, que ele fala que as redes sociais são fast food dos relacionamentos. Então, por que o fast food? Porque se você parar para pensar, né, a gente tem esse paladar, né, para o doce, para a gordura, para o salgado, que quando a gente estava, né, lá atrás, isso tudo era muito útil, porque você comia uma maçã e você ganhava energia, tinha nutrientes, enfim, tudo mais. Então, o nosso cérebro ele foi desenvolvido para, de fato, ter muito prazer nesses momentos. E aí o fast food o que faz? Ele tira todos os nutrientes daquilo ali e cria um negócio que é só açúcar, ou seja, vai te dar um pico de dopamina, mas não vai te gerar nutriente nenhum, ou que é muito sal, muito gordurento, enfim, todas as coisas que te dão picos de dopamina, enfim, que vão te dar um prazer imediato muito grande, mas que não te dão benefícios de longo prazo, né? E ele fala que, então, a rede social fez exatamente isso, né? A rede social deixou só o açúcar, a gordura e o sal dos relacionamentos ali. Então, você parece que você está se alimentando, parece que você está se relacionando, que você está criando vínculos e, na verdade, não, aquilo ali é tudo vazio. Você precisa, na verdade, desenvolver relacionamentos de longo prazo. Você está presencialmente com a pessoa, olhando no olho, abraçar, em todas essas coisas são muito mais importantes e vão gerar muito mais benefícios de longo prazo, assim como você comer a tal da salada, ou comer legumes, comer verduras, enfim, frutas. Então, é um Sim. pouco disso, assim, eu acho que é sensacional. Henrique, eu tô adorando o nosso papo, tá super rico, muito interessante. Ficaria aqui horas conversando com você. A gente pode até marcar um segundo papo, mas a gente vai precisar encerrar. E eu queria ouvir de você, assim, eu sei que conselho a gente não deveria vender, né? Não dá, né? Mas eu estava vendo, esses dias eu estava fazendo mentoria com um mentorado, com um grande profissional aí, e ele estava pegando uma lista de conselhos que um grande empresário deu ali, né, nas mídias sociais para a vida. E aí eu cutuquei, né? E você, quais seriam os conselhos que você daria para quem estaria empreendendo, seguindo um caminho parecido que o seu, né? Então eu vou fazer essa pergunta para você. Se você pudesse dar um empurrão, algo que você aprendeu, um grande aprendizado da sua vida, que você pudesse trazer para esses empreendedores que nos ouvem, qual seria essa fórmula mágica aí? Cara, eu não sei, assim, mas eu acho que a coisa mais importante que eu diria para qualquer pessoa, e não só que vai empreender, mas que tá ali enrolando para tirar alguma coisa do papel, enfim, vai, sabe? Tipo, simplesmente vai lá e faz, aquele que eu falei lá no início, né? Tipo assim, paciência com ações e paciência com resultado. Começa a fazer, sabe? Tipo, vai testando, faz do jeito que dá. Porque não dá para ficar parado planejando, 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 sabe? Tipo, não dá para ficar sonhando com o que você pode fazer ou não fazer, assim, a única ação, ela é muito mais importante do que qualquer coisa, né? No final das contas. Então, você ir lá e colocar e aprender com o que você fez e iterar e, tipo, e ajustar, eu acho que é onde está o maior aprendizado. Lógico, você pode se preparar, eu leio muito, adoro ler, eu adoro ouvir podcasts, inclusive, por isso que eu gosto de participar deles também, mas no final das contas eu posso ler todos os livros. Eu não lembro quem foi que falou isso uma vez, mas que quem lê muito e não aplica nada sofre de obesidade mental. Então, Um assim, bom conceito. leia. Exato. Então, leia bastante, estude, converse com as pessoas, mas faz, né? Porque, assim, aquilo só vai ter significado no momento que você, de fato, colocar em prática, sabe? Então, é colocar em prática as coisas e ter um pouco de discernimento ali, acho que entender o porquê que você está fazendo, né, também, assim, acho que eu diria que é muito importante o porquê que você está fazendo para você conseguir entender quando tudo se abrir e quando tudo parecer oportunidade,
quais de fato são as coisas que você vai correr atrás, porque vai ter um momento em que você vai ter muitas opções, vai ser muita coisa para fazer, vai ser muita coisa para escolher, e você ter discernimento do porquê que você começou, porquê que você está fazendo aquilo, quais são os seus objetivos de fato, e não os objetivos que o mundo e a sociedade, né, cobra de você, tem expectativa de que sejam ali, que você faça, enfim. A partir do momento que você tem essa noção, essa bússola interna mais organizada ali, mais atunada, né, tipo, atunada não é uma palavra, mas enfim, mas acho que deu para entender. Vai ser muito mais fácil você tomar decisões, assim, e no final das contas a vida é decisão, né? Vida é escolhas. Então, eu adorei o que você falou aí, do primeiro da obesidade mental, achei fantástico, mas a coisa tem que ser prática. Vai lá e pratica, faz o negócio acontecer. E sabe que esse foi o verbo que fez eu e o Gustavo fundarmos a Upskill, que a gente tinha uma necessidade real numa das empresas dele, onde os líderes estavam lá performando, mas estavam faltando ações mais práticas de treinamento, sabe? Porque hoje é muito comum você ver uma plataforma cheia de vídeos gravados, com resumos de livros, um montão de coisa, mas que é mais coisa para você ter que selecionar, e no fundo, depois te dá mais trabalho. E aí nós criamos uma plataforma onde o objetivo é ser prático. Então, a gente uniu um know-how com mentores com mais de 2 décadas de experiência, com tecnologia, inteligência artificial, assessment para medir o progresso, né? E uma ciência de dados para ter certeza que você está gerando resultado. Porque se for uma prática sem resultado, também não adianta, né? Então, a liderança, o desenvolvimento da liderança, o treinamento daqueles talentos não acontece. Então, adorei esse elemento aí, esse conselho que você deu aí. Vai e faz. Vai lá praticar. Faz o negócio que a coisa vai dar resultado. Tem um cara que eu adoro também, que é o Seth Godin. Ele, toda vez que perguntam para ele como faz para escrever bem, né? Ele fala, escreve mal. O que ele quer dizer com isso? Assim, cara, só começa a escrever. No início, você vai escrever um monte de coisa ruim, sabe? Até que você vai escrever tanto, você vai praticar tanto aquilo ali que você vai ficando bom. E aos poucos, né, você vai desenvolvendo sua habilidade. Então, assim, escreve um monte de texto ruim para você começar a aprender a escrever bem. Não tem muito outro jeito. Então, é isso. Eu gosto daquela frase, erre o mais rápido possível. E a liderança é muito disso, né? Eu vejo vários líderes que ficam decepcionados. Eu perdi todo o meu time, eu não liderei bem. Eu falei, não, que ótimo, foi o treino, agora vamos pegar gente boa. Exato. Certa vez eu vi uma palestra de um líder que ele te formou um time fantástico, só com gente boa. Depois de um ano perdeu todo mundo. E aí depois ele formou uma outra leva de líderes que tinham menos competências, mas que tinham uma sintonia perfeita e a equipe prosperou. Ou seja, às vezes não é sobre a competência, a qualidade, né, mas a sinergia que você consegue criar ali, né, com a prática, né, com a prática real, né, alinhado àquilo que você deseja. Henrique, foi um prazer conversar com você. Obrigado aí pelo papo. Espero que tenha sido útil para quem está ouvindo aí. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que a gente vai com certeza responder para ajudar vocês nessa jornada de liderança, de construir a mente empreendedora. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, William. Obrigado, viu, pelo convite. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!